Então, o primeiro conselho é: não faça a vontade, se submeter à disciplina, ao propósito, principalmente quando você for o seu próprio juiz. Nós temos que entender bem isso. Então, nós lemos lá em Lucas, capítulo 22, versículo 42, Pai, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas sim a sua. O que acontece? Nós não podemos nos guiar pela nossa vontade. Nós não podemos nos guiar por aquilo que nós apenas queremos. Devemos nos guiar por aquilo que Deus faz em nossas vidas. Por aquilo que Deus quer. Porque Jesus disse o seguinte: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e então me siga. Entenda, toda a nossa vontade humana, ela provavelmente irá conflitar com a vontade de Deus em muitos aspectos. Por isso, o evangelho, ele começa dizendo que você, para servir a Jesus, precisa aprender e começar a renunciar à sua vontade. E é importante entendermos isso, é importante vivermos isso, porque Jesus ele deu o exemplo disso. No Getsemane, ele fala: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Então, Jesus ensina que o princípio não é fazer pela vontade. E agora, ele não vai fazer baseado na sua vontade, mas ele vai fazer baseado em quê? Na disciplina. Por que disciplina? Porque ele se submete àquilo que Deus quis. Jesus era um homem disciplinado. Ele não fazia as coisas porque queria fazer. Entenda, a vontade nem sempre é um bom conselheiro. Ah, eu vou fazer porque tenho vontade. Eu vou deixar de fazer porque eu não tenho vontade. A vontade não pode ser o seu pilar de decisão. Mas submeta a vontade à disciplina. Qual é o princípio? Qual é a verdade de Deus para esse assunto? Jesus, ele falou aos Deus, se tiver uma outra maneira, permita que eu faça dessa outra maneira. Mas se não houver, eu sigo a tua vontade, eu sigo a disciplina, eu sigo o propósito. O propósito tem que ser maior que a vontade. Às vezes você não está com vontade, mas o propósito te exige que você faça algo. O propósito te exige que você vá em uma determinada direção. Às vezes mesmo contrariado. É muito bom quando fazemos o que queremos, quando fazemos aquilo que gostamos, quando amamos o que fazemos. Mas às vezes temos que fazer coisas que não amamos, baseados no propósito maior. Tu não sabe, temos uma filhinha linda, Sara. É legal ir limpá-la? Não, não é legal. Vontade, você tem vontade de limpar o seu filho, né? Quando ele, criança ali, provoca, você tem que dar aquele banho porque ele, né, se lambuzou todo fazendo as suas necessidades biológicas? Não, não é. Mas o propósito de manter a criança limpa, de ser um bom pai, de mostrar o amor, o cuidado pela criança, ensiná-la a se manter na higiene, ele é maior do que a vontade. Então, nem sequer passa pela nossa cabeça, numa pessoa idônea, deixar uma criança suja porque não temos vontade de limpá-la. Entenda o que eu estou dizendo. Não é a vontade o seu motor principal, pelo menos não deve ser. Jesus, ele nos dá exemplos grandiosos disso, que a vontade deve se submeter à disciplina e ao propósito.
Qual é o teu propósito para 2021? Agora, se você não sabe aonde você quer chegar, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não sabe para onde você vai, aí, meu amigo, minha amiga, você está perdido. Você está igual o que falamos no início desse culto, lá no Salmo 1. Porque os ímpios são como o vento, a folha que o vento espalha, que vai de um lado para o outro. Se você apenas deixa a vida te levar, vida me leve, você não está vivendo a vontade de Deus. Mas você está vivendo como um ímpio. Porque o justo, ele tem propósito, ele sabe o que ele quer, ele sabe onde quer chegar. Como você quer terminar o ano de 2021? Você tem que saber qual é o teu objetivo espiritual. É por isso que fazemos a carta para Deus, para traçarmos uma meta espiritual, traçarmos uma meta material, traçarmos uma meta, um planejamento para 2021, para que você coloque a sua mão e aquilo prospere. A promessa que temos de Deus lá no Salmo 1 é que tudo quanto fizer prosperará, mas você tem que fazer alguma coisa para prosperar, e nem sempre esse fazer alguma coisa poderá ser guiado pela sua vontade. Então, o primeiro conselho que eu quero te dar é: anote isso no seu caderno, escreva isso grande no seu computador, imprima isso, coloque na sua parede. Qual é o teu propósito? Faça a vontade, se submeter à disciplina, ao propósito, principalmente quando você for juiz de si mesmo. Mateus 28, versículo 18, diz o seguinte. Vamos ler aqui. Mateus 28, versículo 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Como Jesus se submeteu à vontade e foi para a cruz para me salvar e para te salvar, ele agora tem todo o poder. Entenda, Jesus veio ao mundo para destruir as obras de Satanás, para restaurar o homem a Deus, para fazer com que nós fôssemos religados pela regeneração a Deus, fôssemos adotados como filhos de Deus, para que nós fôssemos justificados, temos os nossos pecados perdoados. Mas porque ele se submeteu-se à vontade do Pai. E é muito legal, porque Jesus ele fala diversas vezes em seu discurso: eu vim falar o que o Pai me enviou a falar. Jesus ele não fazia o seu dia baseado na sua vontade, mas ele fazia o seu dia baseado naquilo que Deus tinha revelado a ele, baseado no seu propósito, baseado na sua visão, baseado naquilo que ele queria. E o que ele queria? Me salvar, te salvar. E porque ele cumpriu o propósito, porque ele submeteu a sua própria vontade aos desígnios de Deus, à disciplina, ao propósito, ao que ele foi fazer, agora ele recebe todo o poder. E um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que coisa linda. Deus quer fazer uma maravilha na sua vida em 2021, mas precisamos reconhecer que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e submeter a nossa vontade à disciplina e ao propósito. Pararmos de fazer promessas vazias para Deus e para nós mesmos, e pararmos de nos enganar e mentir para Deus
e para nós mesmos. Não é a vontade que vai fazer a diferença. Não é a vontade que deve ser o seu motor, que deve ser o pilar da decisão, mas aquele propósito de vida que Deus tem colocado no seu coração. Porque a vontade, como diz alguns, ela dá e passa. Aí quando passa, o propósito permanece. Então não pode ser a vontade. Então o primeiro bom conselho é: faça a vontade, se submeter à disciplina e ao propósito. Se Jesus ele não vive isso, Paulo não poderia ter escrito: pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus quer te salvar, Deus quer te libertar, Deus quer que você viva uma vida cheia de abundância, de glória, de honra, refletindo a glória dele sobre a vida das outras pessoas. Quando vemos em Abraão como o processo de Deus, olha que coisa linda. Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Chamada de Abraão. Deus começa a conversa com Abraão dizendo: Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Deus não pergunta a vontade de Abraão. Abraão tem que renunciar à vontade de ficar, renunciar à sua terra, renunciar a várias coisas. Começa pelo princípio de renúncia, abrir mão da vontade. Então Deus continua falando com Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e tu serás, e te abençoarei. Te abençoarei, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei e te abençoarei. Ou seja, quando pagamos o preço da renúncia, quando abrimos mão do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa vaidade, por aquilo que Deus tem de propósito sobre nós, quando submetemos a vontade ao propósito, ao chamado, à disciplina e deixamos de agir por vontades, quando saímos da nossa zona de conforto, Deus nos abençoa. E abençoa aqueles que estão próximos a gente, que também nos abençoa. E mostra para aqueles que tentam nos prejudicar que Ele é conosco. Mas aí vem a grande situação, o ápice da chamada de Abraão. Quando Deus fala para Abraão que tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, ele então, quando descobre isso, quando ele viver isso, quando ele for uma pessoa muito abençoada, Deus fala para ele: Abraão, você será a minha bênção sobre este mundo. E eu quero te perguntar, querido, você tem sido a bênção de Deus sobre este mundo? Talvez você seja uma pessoa muito abençoada. Talvez você perceba a bênção de Deus sobre a sua vida. Que maravilha! Talvez você esteja no caminho de ser abençoado e fala: ô pastor, eu sou abençoado, mas Deus precisa fazer muitas coisas em mim ainda. Mas eu te pergunto, você é uma bênção? Você é a resposta de oração de alguém? Você é aquele local que a pessoa possa se sentir segura e te procurar para ter uma palavra amiga de conforto, uma palavra de Deus? Quantas famílias são abençoadas através de você? Através de Abraão seriam todas as famílias. Provavelmente através de mim não serão todas as famílias da terra. Mas de Abraão foi porque dele surgiu Jesus Cristo, da sua linhagem. Ali está apontando para Jesus. Mas eu quero te perguntar, quantas famílias são abençoadas através da sua vida? E às vezes isso não acontece porque você tem feito aquilo que você tem vontade e não aquilo que é o propósito. Submeta ao propósito
a disciplina. Principalmente quando ninguém for te condenar, mas apenas você irá ter os seus próprios resultados. Muita gente não consegue estudar em casa, porque não é disciplinada e não submete a vontade à disciplina, ao propósito. Quem é o maior prejudicado? A própria pessoa. Tem gente que só consegue avançar se tiver alguém com uma chicotada atrás, dizendo, vambora, 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 vai, 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 vai. Porque não consegue. Quando a pessoa faz para si mesma, ela faz de qualquer jeito. Então, mostrando que a pessoa não se ama. Quem é que ganha quando você melhora, quando você avança, quando você faz algo por você? Ah, só quem ganha sou eu, então eu não vou fazer. Principalmente, queridos, quando o maior beneficiário for você. Quantas vezes eu conheço pessoas que, quando é para o outro, se matam, fazem coisas tremendas, mas quando é para si, não fazem nada, não acham que não têm o direito de ter, não podem ter. Isso é ruim, porque devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, se nós não amamos a nós mesmos, não podemos amar o outro, e amar o outro mais do que a nós mesmos também está errado. Quem tem guiado as suas decisões? Quando você tem que tomar uma decisão, quem tem guiado? É a vontade ou é o propósito, a disciplina? Isso serve para todas as áreas da vida. Segundo bom conselho, não negligencie sua vida com Deus. Lucas 10, 27 diz assim. Lucas 10, 27. Lucas 9. Respondeu-lhe o homem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, a teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondeu Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram e espancaram e retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo, passou distante. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, vendo, passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu, moveu-se de compaixão, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhe azeite e vinho. Então, colocando sobre sua cavalgadura, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, e tudo que mais gastares, que eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu às mãos do assaltante? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faz a mesma coisa. Ninguém deve negligenciar a sua vida com Deus. Ama o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E ao teu próximo como a ti mesmo. Talvez você tenha colocado no seu coração um projeto de ler a Bíblia toda no ano passado e você não leu. Existe uma ideia, irmãos, que eu não gosto, mas eu gosto como um princípio, mas não como um fim. Que é, não, basta você orar 15 minutos por dia, todo dia, que tá bom. Não, não tá bom. 15 minutos não tá bom. Eu atendo no mínimo 1 hora a pessoa, quando a pessoa fala comigo. É 1 hora, 2 vezes a atendimento no gabinete, 15 minutos só com Deus. Não dá.
eu não consigo ver comunhão com Deus. Mas se você não faz nada todo dia, começa com 1 minuto, com 2, com 3. Se você cantar um hino de adoração, separar um tempo para cantar um hino, é no mínimo 3 minutos. Aí você vai orar pela sua família, por você, faz uma oração de gratidão, de Senhor, obrigado, e começa a listar o que Deus fez e te deu. Mas a sua vida com Deus tem que ser diária, não apenas 15 minutos. Porque bem-aventurado é a pessoa que medita na lição de dia e de noite. Lógico, você tem que ter um tempo com Deus específico. Mas esse tempo não pode ser limitado a 15 minutos, a 5 minutos. Tem que ser um tempo com Deus. Tire um tempo para estar com Deus diariamente. Tire um tempo para ler a Bíblia diariamente. Tire um tempo para viver com Deus. Que você não seja uma pessoa que ora na igreja, mas que você seja uma pessoa que ore. Essa semana eu vi uma frase muito interessante com meu irmão conversando. Ele falou: Rafa, às vezes eu perguntei para Deus porque nem todo mundo ouve a voz de Deus diretamente. E Deus me respondeu, é porque nem todo mundo está capaz de ouvir Deus falar diretamente com você, no seu coração, na sua vida, aquela palavra direta que às vezes nós pastores falamos: olha, Deus falou comigo isso, 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 e a pessoa é capaz de ouvir isso e obedecer. Então ela entra numa rebelião direta com Deus. Porque Deus não fica repetindo a mesma coisa várias e várias e várias vezes. Ele fala 1, 2, 3 vezes. E se você não cumpre, o negócio aperta. Mas a Bíblia fala para você amá-lo. E o amor, querido, ele se revela primeiro pela obediência. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, o amor a Deus está diretamente relacionado à sua capacidade de obedecê-lo. E a sua capacidade de obedecê-lo está diretamente à sua capacidade de conhecê-lo. Porque só obedece a Deus quem conhece a Deus. Quem não conhece a Deus não terá condições de obedecê-lo. Entenda, amar é dar, é se entregar. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu. O que você tem dado da sua vida para Deus, do seu tempo? Talvez você seja um dizimista fiel, talvez você seja um ofertante de primícias, talvez você seja uma pessoa que deu oferta de missões, talvez você seja uma pessoa caridosa, mas se você não tem um tempo com Deus, nada disso adianta. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não precisa nem de você ou de mim, mas Ele quer estar conosco porque Ele nos ama. Ele te ama. E Ele te convida, tenha um 2021 de convívio comigo, porque aí você poderá revelar o meu amor ao outro, ao seu próximo. Pastor, quem é o próximo? O próximo é aquele que Deus traz até nós, ou que nos leva até Ele, em quem podemos ajudar. Deixa Deus fazer parte da sua vida diária. Não aceite passar um dia sem ter um momento com Deus, sem ter um momento de leitura da palavra. Talvez você não consiga ler 5, 2, um capítulo inteiro, que seja um versículo, mas comece com algo diário. Comece, não apenas aquelas orações eu vou orar para comer, Deus abençoe minha comida bem. Eu vou orar para dormir, Deus, obrigado por esse dia, bem. Não, é tirar um tempo para falar com Deus diariamente. E se você não tem tempo para isso, alguma coisa está errada.
Pastor, eu trabalho demais, eu estou cansado demais, e é por isso que você é abençoado de menos. É por isso que as coisas não acontecem, porque está tudo demais. Problemas demais, trabalho demais, preocupações demais, que aí não dá tempo de ter a solução. E qual é a solução? É uma vida com Deus. Irmãos, como é bom estar na mão de Deus, ser cuidado por Deus. Como é bom ter Deus ao nosso lado, guerreando as nossas guerras, dizendo, meu filho, você não precisa mais guerrear por isso, porque eu sou o Senhor que te protejo. Mas para você atingir isso, você precisa ter vida com Deus, não apenas um momento no domingo para adorá-lo, mas vida diária. Porque esse samaritano que ajudou esse homem que foi assaltado, ele foi o próximo do homem assaltado, ele tinha dinheiro para pagar, ele tinha um cavalo, ali uma carruagem, um cavalo para poder dar uma carona, ele tinha dinheiro para pagar a estalagem, ele tinha todos os recursos, porque ele aqui foi uma bênção, foi a resposta de oração dessa pessoa que foi assaltada. É isso que eu falei no texto anterior. Abraão, ele não apenas era um homem abençoado, mas Deus falou, você será uma bênção. E é isso que Deus quer que você seja uma bênção. Mas essa bênção tem que ser dada por Ele, com o convívio dEle. Porque dEle e por Ele e para Ele são todas as coisas. Não negligencie a sua vida com Deus. A igreja, queridos, é maravilhoso estarmos reunidos presencialmente. Como eu sinto falta. Domingo que vem estaremos ali no Hotel Galante, mais um culto presencial, primeiro culto presencial do ano. Eu quero orar pela sua vida. Quero que a gente tenha um momento especial ali para Deus abençoar esse ano de 2021. Mas a igreja, querido, sou eu e você. O Espírito e a noiva dizem, vem. Noiva, nós somos a noiva de Cristo. Tenha relacionamento com teu Deus. Que teu relacionamento não seja apenas de ouvir falar, mas seja de com Ele andar, de com Ele viver, de com Ele falar e de com Ele ouvir. Tenha relacionamento com Deus. Não negligencie a sua vida com Deus. Porque isso poderá trazer tantos problemas, e às vezes, querido, acontece assim. O diabo ele não pode te parar porque você é uma pessoa correta, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que não vai fazer coisas erradas. Então, o que o inimigo tenta fazer? Ele tenta te sufocar, às vezes, de preocupações, de agitos, de coisas, para minar o seu tempo com Deus. Veja a cada dia quanto tempo você gasta com Deus. Quanto tempo você gasta em comunhão com aquele que te deu a vida? Quanto tempo da vida você gasta com aquele que te deu a vida? Quanto tempo? Você realmente... E aí entenda, Deus ele não quer, querido, que você faça só enquanto. Enquanto você trabalha, você está adorando, sim, porque todo trabalho é de Deus. Enquanto você está sendo um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, você está adorando, sim, porque isso agrada ao coração de Deus. Mas não pode ser só enquanto. Temos que ter um tempo específico para falarmos, estarmos na presença de Deus. Jesus, por várias e várias vezes, ele saía para orar sozinho, para buscar ao Senhor. Às vezes você está se sentindo fraco e fala, eu não tenho forças.
Você tem toda a força que você precisa ter, a força do Espírito Santo dentro de você. Você só precisa cultivar isso. Talvez você não consiga orar 15 minutos por dia. Não dá. Para você já é um monstro isso. Ore 1, mas ore todo dia. Ore 2, fala, não vou orar para comer. Eu vou orar porque eu quero orar. É ter um momento com Deus. Não é orar para alguma coisa, mas é orar por um prazer. Ou então você ora, olha, irmãos, eu hoje tenho prazer em estar na presença de Deus, mas durante um tempo eu comecei a orar, Senhor, me dá prazer em estar em tua presença. Me dá prazer em orar, me dá prazer, Senhor, me dá prazer, ó Pai, em buscar a tua face. Eu estou fazendo aqui porque eu sei que é preciso, mas, Senhor, isso aqui está chato, está monótono, parece que eu estou falando ao vento. Me dá prazer, a alegria da tua presença quando eu estiver diante de ti, irmãos, e é maravilhoso. Eu normalmente acordo, o primeiro compromisso que eu tenho é de orar e falar com Deus antes de vir para cá. Eu acordo mais cedo para ter ali o meu momento de oração com Deus, e aquela presença de Deus gostosa sobre nós, o olho enche de lágrima, porque Deus está no controle. E eu quero te convidar a ter esta vida com Deus em 2021. Se você nunca leu a Bíblia toda, provavelmente você não vai conseguir ler a Bíblia toda em um ano. Então, é melhor você diminuir o propósito e cumpri-lo. Fala, não, eu vou ler. Se você não tem o hábito de ler, por exemplo, você não vai conseguir ler 5, 6 capítulos da Bíblia por dia. Mas a realidade é essa. Então, vou ler um capítulo por dia. Com o tempo você vai estar lendo 2, com o tempo você vai estar lendo 3, mas decida ler pelo menos um capítulo por dia. Não vou dormir antes de ler um capítulo. Não vou dormir antes de orar ao Senhor, de buscar a Deus, de ter um tempo com Ele. É um tempo com Deus para estar com Deus. Porque Deus, Ele quer se relacionar contigo porque Ele te ama. E Ele te vê além das tuas falhas, além dos teus erros, além dos teus pecados. Ele nos ama porque Ele é amor. E não importa o que você fez, Ele continua te amando. Não há nada que possa diminuir o amor de Deus para contigo. Mesmo quando a gente não ama, mesmo quando a gente não se dá, mesmo quando a gente não obedece, Ele continua nos amando. E esse amor nos constrange. E Ele fala, meu filho, minha filha, eu te amo. Pela minha graça, quero te salvar, quero te trazer a mim, a viver uma vida nova comigo. Deus quer se revelar a ti, querido. Então, busque uma vida com Deus. E para fechar, eu vou dar só uma pincelada. O primeiro bom conselho que nós falamos no culto antes do Natal é: seja diligente. Provérbios 22, 29 diz que o diligente cresce, o diligente em tudo quer fazer. Abre comigo, Provérbios 22, 29. Nós vamos fechar aqui, só vou dar uma pincelada, não vou falar, a gente já pregou sobre esse tema. Então, só para você que perdeu, poder ouvir um pouquinho. Viste um homem diligente em sua obra, perante rei será posto, não será posto perante os comuns. Seja diligente em tudo que fizer. Diligente quer dizer ativo, zeloso, cuidadoso, rápido, ligeiro. Quem trabalha com diligência enriquece. Provérbios 10, 4. O diligente domina. Provérbios 12, 24. O preguiçoso deseja e não alcança. O diligente se farta. Talvez aquilo que você não consegue conquistar,
é porque você está fazendo a sua vontade e não está submetendo a sua vontade ao propósito, não está submetendo a sua vontade à disciplina, e aí você não alcança. Por quê? Porque a sua vontade de não fazer não está em vida com Deus, por isso a palavra não reina, e aí, ó, o preguiçoso deseja e não alcança, o diligente se farta. O pensamento do diligente tende só para a abundância, ele não fica reclamando, ele sempre acha, ele sempre crê que vai melhorar. Então, seja diligente, fazer o seu melhor, Deus recebe o seu melhor sempre. Fazer o seu melhor é buscar o melhor a cada dia. Fazer o seu melhor é não fazer ou ser algo que beire a mediocridade, fica ali mais ou menos no meio, assim, para quem tá bom, não, é ser, é avançar. Jesus foi diligente em tudo, ele fez tudo sempre do melhor jeito. Até quando ele transformou a água em vinho, o vinho era melhor. Ele não fazia as coisas de qualquer jeito, ele fazia sempre o seu melhor. Então, querido, eu quero fechar com isso essa palavra. 3 conselhos para 2021. Primeiro, faça a vontade e se submeter à disciplina, ao propósito, principalmente quando você for o seu próprio juiz, quando não tiver ninguém te observando, quando não tiver ninguém te condenando, ninguém te empurrando, aí é que você deve fazer o melhor. Segundo, não negligencie a sua vida com Deus. Não deixe passar um dia sequer sem você ter um momento com Deus. E terceiro, seja diligente. Seja diligente, seja esforçado, seja hábil. Somente práticas novas nos levam a novos resultados. Viver no pecado causará morte, viver na santidade causará vida. Talvez áreas da sua vida estejam mortas porque você tem negligenciado isso tem causado dor e sofrimento, mas Jesus veio para te libertar, te ajudar e restaurar tudo aquilo que foi roubado pelo diabo em 2020. Jesus pode restaurar e te dar ainda muito mais em 2021. E em que valeu a pena esta palavra para hoje? O que isso pode mudar a sua vida? Então, se você quiser conversar conosco, eu vou orar por você, vou orar pelos dizimistas e ofertantes, e vamos ter um bate-papo aqui no Zoom, né? Umas meia horinha até meio-dia, sobre o que valeu a pena para você. Como que isso pode mudar? Vamos bater um papo sobre essa palavra aqui exclusivamente pelo Zoom. Senhor, obrigado, porque Tu és Deus. Eu assim abençoo, ó Pai, a cada um que está ouvindo aqui esta mensagem, os irmãos que vão entrar pelo Zoom para conversarmos. Ó Deus, que a Tua boa mão os conduza e os abençoe. Que cada um seja diligente, ó Pai, em tudo que faz, submeta a sua vontade à vontade de Deus e não negligencie a sua vida contigo, ó Pai. Salva, perdoa, cura, liberta cada um, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os dizimistas e ofertantes da tua casa, aqueles, ó Pai, que são fiéis a ti nos seus dízimos, ofertas de primícias, ofertas alçadas, ó Deus, e ofertas missionárias. Que teu Espírito continue abençoando e guiando cada um e prosperando, ó Pai. Abra a porta de emprego, que teu povo, ó Pai, que está procurando casa para comprar, encontre a casa ideal, aumente o salário daqueles que estão, ó Pai, trabalhando, faça, Deus, um mover, ó Pai, aumente os clientes, os negócios, abençoe os estudos, ó Pai, também derrama a tua bênção, ó Pai, sobre teu povo neste mundo também, ó Pai, e que a tua boa mão os conduza em tudo, ó Pai. Prospere e multiplica aquilo que é ofertado à tua casa, Senhor. Que consigamos comprar o nosso lugar próprio, Pai. Que possamos, ó Pai, ter, ó Pai, um lugar para chamarmos de nosso. Mas, acima de tudo, eu te peço, ó Pai, dá-nos almas. Abençoe, Deus, o nosso batismo no dia 17, ó Pai. Fortalece o coração da Fernanda e do Luiz Henrique, ó Pai.
Ó Deus, em nome de Jesus, que tenhamos mais pessoas para serem recebidas, ó Deus, como membro, que possamos, ó Deus, alcançar o número de 50 membros este ano, ó Pai, de 2021, ó Pai. Senhor, dai-nos alma, Senhor. Senhor, converte o coração, dai-nos a Praça da Bandeira, o Cerro Corá, o centro do Rio de Janeiro por herança, Senhor. Porque Tu tem nos colocado ali. Abençoe, ó Deus, a cidade do Rio de Janeiro, Pai. Cada igreja, cada pessoa, cada Senhor, cada lugar, que essa cidade seja conhecida pela Tua glória e não, ó Pai, pela violência, pela prostituição, pela dor, pelo sofrimento, ó Pai. Ó Deus, que essa cidade, ó Pai, seja lembrada pela sua beleza, pela sua glória, pela Tua presença, Deus, nessa cidade, ó Deus. Converte o coração, ó Pai, dos homens que estão na liderança, Senhor, dessa cidade, ó Deus. Senhor, toma a nossa nação, que essa nação, ó Pai, seja dirigida por homens e mulheres, ó Deus, honestos, que governam para o povo, ó Pai, seguindo, ó Deus, os Teus princípios, ó Deus. Não permita, Pai, jamais, ó Deus, que, ó Pai, leis como a do aborto, Senhor, sejam aprovadas na nossa nação, ó Pai. Que nós, como igreja, Pai, cidadãos, nos levantamos, ó Deus, e queremos dizer, ó Pai, que Tu és o Deus da vida, e Tu és o Senhor de todas as coisas, que Tu és Deus de amor. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando, que Deus abençoe. Deixa eu ver aqui quem está falando. Salete mandou mensagem. Deixa eu ver mais aqui. Raquel mandou uma mensagem aqui para a gente. Irmã Glória, seja muito bem-vinda, irmã Glória. Cris também mandou mensagem. Pedro, deixa eu ver mais quem. Wellington, né? Várias pessoas mandaram mensagens aqui para a gente. Deixa eu ver aqui. Deus tem abençoado. Então, irmãos, não vou dar a benção apostólica agora, porque a gente vai ter aqui, para quem quiser, um bate-papo no Zoom sobre a mensagem de hoje, né? Quero testar esse novo formato. Que Deus te abençoe. Você que está na internet, venha para o Zoom, converse com a gente aqui agora pessoalmente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz, fique com Deus. Um bom domingo, feliz ano novo. E domingo que vem, 10 horas da manhã, nosso culto ali